Olá, hoje é um dia especial porque nós estamos dando início a um novo projeto aqui na Escola Superior da AGU, que é um novo programa, capítulo 4, que por que capítulo 4? O capítulo 4 porque é o capítulo referente às funções essenciais da justiça previstas na Constituição de 1988. E a AGU tem muitas histórias. A AGU é uma instituição gigante que tem presença em todo o país e lida com os assuntos dos mais diversos, da vacina, à ocupação do solo, ao espaço, nós temos a Agência Espacial Brasileira e por aí vai. Então, nada mais justo ou razoável ou, de que criarmos um programa para debatermos temas variados, temas da AGU. E o primeiro programa é dedicado à Consultoria Geral da União, herdeira da Consultoria Geral da República. É uma instituição de enorme relevância e que acolheu juristas de nomeada. Lembro aqui Francisco Valdir Pires de Souza, o doutor André Dantas, que é um dos nossos entrevistados, ele lembra muito bem o nome de alguns. Orozimbo Donato? Francisco Campos e tantos outros, né? Eu não sei se o Ronaldo lembra de alguns desses nomes, de alguns desses antigos passados, né, ex-consultores gerais. Então, nós estamos aproveitando a estrutura da escola e dando seguimento ao dinamismo da administração do ministro Jorge Messias para darmos o pontapé inicial nesse programa. E hoje nós temos, no programa número 1, do capítulo 4, o doutor Ronaldo Jorge, que é consultor do Senado e ocupou a Consultoria Geral da União de 2007 a 2011 na gestão do ministro José Dias Toffoli. Temos também o doutor Arnaldo Godoy, que sucedeu Ronaldo Jorge e que foi consultor-geral da União de 2007 a 2011 na longa gestão do ministro Luiz Inácio de Lucena Adams. E, por fim, mas não menos importante, o doutor André Dantas, que assumiu a Consultoria Geral da União a partir de 1º de janeiro deste ano de 2023. Senhores, muito bem-vindos, obrigado pela presença. Sei que são pessoas extremamente ocupadas, mas vamos conversar, portanto, sobre a nossa consultoria geral. Vamos com o doutor Ronaldo, que ocupou a consultoria há mais tempo, em 2007. Ronaldo, vou deixar o doutor de lado, embora, né, o senhor seja doutor mesmo, mas, Ronaldo, como foi a consultoria geral na sua época e o que é que você destaca, o que você destacaria? E eu deixo os demais colegas à vontade para interromper com algum dado que se apresente relevante. Ronaldo. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né, do doutor Soto, do Soto, né? Vamos tirar o doutor das nossas intervenções. E dizer que esse projeto é um projeto muitíssimo interessante, muitíssimo relevante, essa coisa do resgate da memória, da instituição se perceber como é hoje em face de todo o acúmulo que foi adquirindo ao longo do tempo, né? Quer dizer, um processo incremental de crescimento, desenvolvimento, etc., que leva a determinadas posições. Então, eu acho de uma oportunidade única esse projeto, quero saudar a AGU, a Escola da AGU, por essa iniciativa. Bom, quero dizer, eu retornando aqui depois de 10, 14 anos que eu saí daqui, eu quero dizer que foi a experiência mais sublime, mais importante da minha longa vida como servidor público, né? Faço 39 anos de serviço público agora, em janeiro. E Começou muito cedo, viu, Ronaldo? comecei cedo, comecei cedo. E assim, foi uma experiência muitíssimo relevante. E eu lembro que naquele momento, era o segundo mandato do presidente Lula, né? O início em 2007. Eu tinha conhecido o ministro Toffoli
né, quando nós trabalhávamos na Câmara, eu na assessoria técnica da liderança do PDT, ele na assessoria técnica da liderança do PT. Foram 10 anos de resistência, de combate a políticas neoliberais do então presidente da República, né, do então presidente Fernando Henrique. Nos conhecemos ali, houve o convite, trabalhei inicialmente em 2003 na subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil, com o ministro Toffoli. Foi ali que nós nos conhecemos profissionalmente, mais a fundo. Né? Que é um lugar muito rico também, É né? um lugar riquíssimo. Onde passa tudo. É um lugar né? riquíssimo. E foi engraçado porque eu inicialmente iria trabalhar com o ministro Miro, no Ministério das Comunicações, Miro Teixeira, que era o líder do PDT na época, né? Que era o ministro Deputado federal pelo Rio de Janeiro, grande há muitos figura. anos, um longevo deputado. Mas a perspectiva de trabalhar num lugar que tivesse a visão global da administração pública e essa perspectiva do controle da constitucionalidade, do controle da legalidade das normas, etc. E aí houve esse convite do ministro Toffoli. E aí fiquei lá um ano, de 2003 a 2004, tive que sair para a conclusão do mestrado lá no UNB, etc. E aí teve esse convite para voltar aqui em 2007. E aí percebi o gigantismo, a complexidade, a relevância da Advocacia Geral da União, que eu conhecia, né, como servidor público, como consultor do Senado, etc., etc., mas não conhecia a fundo, né, todas as potencialidades e complexidades, etc. Então, e é bom registrar que naquele momento havia uma proposta de um protagonismo maior da Advocacia Geral da União. Havia uma proposta de uma intervenção mais próxima no processo de formulação e de sustentabilidade jurídico-constitucional das políticas públicas. Né? Mas a AGU sempre teve um papel relevante desde a sua criação, né? Com 5 anos da Constituição, em 93, etc. Mas ali percebia esse projeto de uma atuação mais incisiva. Proativa, mais né? proativa, mais protagonista da Advocacia Geral da União. E aí não ficar só contestando ações e aguardando, né? E também, que eu acho que foi uma questão essencial nessa transformação, nessa modificação dessa atuação institucional da AGU, era os advogados públicos, tanto do consultivo quanto do contencioso, não serem apenas aqueles caras que iam falar sobre as atividades meio dos órgãos, sobre as contratações, sobre as licitações, sobre a regularidade na gestão de pessoal, etc. Eram pessoas que deveriam, pela qualidade, e aí o tempo, né, e a vivência e a convivência, né, com advogados da União, com procuradores federais, com procuradores da Fazenda, mostra a riqueza do material humano que existia e que existe na Advocacia Geral da União e a possibilidade de contribuição no desenho, na formatação das políticas públicas. Então era fundamental, e esse foi um dos grandes desafios da minha gestão, imagino, que era, em face da sobrecarga absoluta de matérias nessa área que é uma área fundamental, né? Mas que era fundamental libertar esses advogados públicos, né? Que é um número ainda limitado em face da atuação do Estado, etc., no Brasil, mas assim era fundamental libertá-los para que eles pudessem participar de uma forma mais efetiva na formatação das políticas públicas. Então, esse foi inicialmente, eu lembro que nós fizemos um planejamento estratégico, um rápido planejamento estratégico, né? Quando eu cheguei na consultoria, e é importante dizer isso, viu, Souto? Eu era o único cargo, né, de gestão da AGU na época que não era dos quadros da AGU. E já sinalizava uma perspectiva bem interessante da gestão do ministro Toffoli. Ele priorizou os quadros internos de não trazer ninguém de fora, salvo a minha exceção, né? E eu lembro uma fala de um grande companheiro nosso da consultoria, que ele falou: doutor Ronaldo, quando o senhor chegou aqui na AGU, havia uma unanimidade, que todos eram contra a sua nomeação, porque o senhor era o único de fora, né? E imagina, né? Você tem uma grande quantidade de pessoas aqui aptas a exercerem esse cargo de consultor-geral da União. E na saída houve também um grande consenso sobre a importância da sua contribuição. Essa foi uma fala muito interessante. Muito bacana. Enfim, estou falando muito aí, depois a gente avança. Não está não. E quantos advogados públicos, vamos chamar assim, né? Porque das diversas carreiras, imagino, com predominância para advogado da União, mas deveria ter de outras carreiras também. Como era a consultoria na sua época do ponto de vista numérico? Só para fazer uma correlação com os demais, com a época do doutor Arnaldo e do doutor André Dantas. Havia os consultores da União, que eram 10 consultores da União, se eu não estou enganado, 8 ou 10 consultores da União. Havia 5 departamentos, e a gente manteve esses 5 departamentos. Na verdade, a gente estruturou
naquele momento, o DAEX, o Departamento de Assuntos Extrajudiciais, que também era um dos pontos desse planejamento estratégico, era o quê? A nossa aproximação com os órgãos de controle. Quer dizer, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, etc., são pessoas que vão estar necessariamente dialogando em todas as matérias que a AGU vai falar, e pode ter uma faixa de convergência de entendimentos muito grande. E se tiver algum ponto de divergência, a gente vai pontuar essa divergência e vamos fazer esse enfrentamento de teses, de entendimentos, etc. Então, o DAEX foi estruturado e a gente passou a ter uma atuação mais efetiva. Eu lembro que, assim que a gente tomou posse, logo depois a gente oficiou ao presidente do TCU dizendo: a AGU pretende ter uma atuação efetiva, cotidiana, no tribunal, assim como fazia na ação judicial. Né? Então, o TCU reservou uma sala para a AGU, nós passamos a receber semanalmente as decisões que, enfim, implicavam em multas, em sanções, etc., para gestores, e passamos a tentar organizar a defesa dos interesses da União no Tribunal de Contas da União. Era um espaço fundamental a ser ocupado. Então, o DAEX foi... Eu acho, Souto, assim, não tem precisão, mas eram de 200 a 300 advogados, etc. E eu queria trazer uma informação. Eu falei, eu não vou trazer ninguém de fora. Bacana. A minha gestão foi, não houve nenhuma nomeação de nenhuma pessoa que não pertencesse aos quadros da AGU. E aí a gente, quando chega num cargo com esse perfil, com essa relevância, é o momento da gente fazer valer os nossos princípios, as nossas convicções acumuladas ao longo da vida pública toda. Né? Eu falei assim, não, vou privilegiar o mérito na atuação, a dedicação na atuação. Né? E aí fui surpreendido com a imensa qualidade das pessoas que me ajudaram muitíssimo na construção dessa atuação na consultoria. Arnaldo Godoy, certo. Nosso procurador da Fazenda Nacional, recém-aposentado, hoje advogado, professor de Direito de Gerações. E conte-nos a sua passagem, o seu período, né, na consultoria. Eu aproveito a primeira mensagem do Ronaldo e também te parabenizo por esse evento, porque ele é visto de uma perspectiva assim, tripla ou quádrupla. Primeiro, a alegria nossa de nos encontrar depois de algum tempo. Eu não vi o Ronaldo já há alguns anos, provavelmente, e fico feliz em ver que os anos foram generosos com os colegas. O Souto e o André eu tenho visto com mais recorrência, mas nos encontrarmos aqui, eu creio, tem um significado superlativamente alto. É muito gostoso, chega a ser até emotivo. Alto da altura do Dr. André Dantas. Né? Exatamente. E a partir disso também tem um significado do registro da memória, que o Ronaldo bem pontuou. Porque nós vivemos num ambiente no qual as coisas são muito esquecidas, não é verdade? Nós não temos a tradição de reiteradamente pensarmos no nosso dia a dia, o que fazemos. Então eu creio que talvez o grande avanço desse teu propósito, desse teu projeto, é justamente criar aqui um caldo de cultura histórica e aquilo que se chama em ciências sociais com o nome de história oral. Né? Nós estamos fazendo aqui registros de história oral. Há aspectos que o Ronaldo fala que eu não sabia, por exemplo, e nessa oportunidade eu tenho a condição de ter esse conhecimento. É também algo extremamente estimulante para quem um dia pretende participar da vida da Advocacia Geral da União, porque realmente revela a importância do órgão, e também, eu acho muito importante também, é algo que é uma prestação de contas para a sociedade do que a Advocacia Geral da União tem feito desde a sua criação no ano de 1993. Então essa é a primeira referência que eu gostaria de fazer. E também de todos que estamos aqui, eu sou talvez o que mais pôde compartilhar com todos, porque eu trabalhei sob a chefia do Ronaldo, mais de um ano, provavelmente. Eu trabalhei junto com o André por alguns anos, 4 anos, e o Souto, que eu conheço desde o longínquo ano de 1993, quando nos conhecemos na cidade de Foz do Iguaçu. E tem até um episódio pitoresco. Eu estava conversando com o Souto e o Souto havia publicado, naquele tempo, um livro muito bacana sobre a união em juízo. E aí ele ria comigo que havia um chefe que ele tinha lá
sei lá onde, acho que era em Minas, que uma visão muito limítrofe, achava que o Souto escrevia livros, quando na verdade eram livros não só muito importantes, como revelavam um espírito assim muito... No sentido crítico, que deveria só advogar, não é isso? Agora escrever livro não fica bem. Não podia fazer aquilo, então eu me lembro disso. Mas eu quero interromper, Arnaldo, rapidamente, você dizer que nós nos conhecemos há muito tempo. A escola lançou um dossiê em homenagem aos 10 anos do ministro Barroso no Supremo Tribunal Federal, um evento muito bonito, no Pontão e tal. E eu fiz um texto no Twitter dizendo que a República foi ao Pontão, né? A República foi ao Pontão. Todos os ministros do Supremo, ministros passados, ministros de Estado, etc. Tal. E é um fato rápido. E o ministro Aires Brito, eu conheço desde 2003, que nós fizemos uma palestra juntos no Costão do Santinho, em novembro de 2003. Exatamente. Palestramos juntos. E aí ele me viu, e ele tem uma memória privilegiada, Souto, como vai? Aí ele disse que nós nos conhecemos há muito tempo, desde a infância das estrelas. Foi um poeta, né? É muito bonito isso. Desde a infância das estrelas. Por favor, continue, desculpa interromper. Assim, agora, do ponto de vista do cotidiano, os anos em que eu fiquei à frente da consultoria geral foram, na verdade, uma manutenção, uma continuidade da organização que o Ronaldo havia feito. Não houve nenhuma modificação assim mais sintomática, levando-se em conta que era um modelo que naquele contexto, naquele momento, funcionava com muita excelência. Então eu tive a oportunidade de participar do segundo governo Lula, da parte final, e também dos 2 governos da então presidente Dilma Rousseff. E são anos extremamente turbulentos da história brasileira. E essa turbulência toda, de alguma forma, de alguma maneira, reverberou na atividade do advogado público. Por quê? Porque o advogado público ele passou a ser uma espécie de alguém que devia prestar contas para Deus e o mundo, e, consequentemente, ele tinha um medo muito grande de assumir as responsabilidades que o momento, então, ensejava. Eu me lembro que nós tínhamos uma brincadeira não, é um fato extremamente triste, metafórico, mas triste, de um colega, advogado da União, que havia feito um parecer, e que esse parecer fora questionado por alguém do Tribunal de Contas, que era um ornitólogo. Então eu não sei se isso é fato ou se isso é uma... O Tribunal de Contas escreveu isso? Não escreveu. O auditor tinha formação. Eu nem sabia o que era um ornitólogo. Não é? Então o que se passa havia, por parte dos advogados públicos, uma preocupação muito grande em relação ao resultado das suas compreensões. E isto, de uma certa maneira, que foi, posteriormente, isso foi sublimado no tempo do André, não é? Então esse era um grande constrangimento que se vivia naquele tempo. Foi um momento muito difícil, levando-se em conta que as canetas não tinham o mesmo peso. Uma caneta de um procurador da República, às vezes, eu tinha a impressão, era muito mais forte do que a nossa caneta. Eu me recordo, logo no fim de um episódio assim, o André se recorda disso. No dia 22 de novembro de 2011, eu recebi um ofício da então, era uma procuradora da República, e esse ofício assinava o prazo de, sei lá, acho que 180 dias para resolver todos os problemas quilombolas que havia no Brasil. Então era assim, 180 dias para resolver todos. Porque naquele tempo estava se iniciando... 200 anos de para resolver de história, 180 dias. O Ronaldo havia criado e avançado uma Câmara de Conciliação. Não é? Então, foi na sua... Ela já existia e ela foi perenizada como um departamento. Né? Que é uma grande medida. Talvez o grande charme da AGU é isso. O Marcelo Siqueira começou, foi talvez o idealizador, mas o Ronaldo perenizou. E ele virou um departamento permanente. E aí eu me recordo... E que hoje é exemplo, desculpe, viu? Porque aqui é um bate-papo, né? Óbvio. E que hoje é exemplo para a administração pública, né? É um case de sucesso. Acabei de ver ontem, essa semana, o ministro Nunes Marques, ele manda para a Câmara de Conciliação uma matéria já judicializada no Supremo, ele suspende a tramitação da matéria, manda para tentativa a questão da Eletrobras, etc., o que mostra o prestígio da AGU e da Câmara. Assim, outra coisa que me chamava muita atenção, Souto, e talvez, no meu entender, foi o maior problema que havia, era a litigância intragovernamental.
Porque nós observávamos, eu lembro de um caso assim, havia uma ação de execução fiscal proposta pela Procuradoria da Fazenda Nacional contra o IBAMA, por conta de uma importação lá, de uma máquina que a Alemanha disponibilizou para o Brasil. Essa ação chegou até o Superior Tribunal de Justiça. Então, aquilo parecia uma esquizofrenia sem precedentes e aquilo tinha que ser enfrentado e aquilo tinha que ser combatido. Então, eu tenho essa lembrança, a lembrança do peso emocional que era enfrentar uma opinião pública extremamente agressiva e, ao mesmo tempo, internamente enfrentar os dissídios que havia. Esse tema que você traz, Arnaldo, sobre o peso da Procuradoria da República, que continua uma instituição importante, evidentemente, mas que hoje é uma compreensão maior, e o peso do TCU. Quem levantou isso recentemente, numa entrevista aqui conosco, no outro programa, no Encontro com o Autor, foi o professor, salvo engano, do Paraná, mas já radicado em Brasília há bastante tempo, que tem um sobrenome alemão, e mas que ele aportuguesou, que é o Marçal Justem Filho. Justem Filho, né? Eu até perguntei ele se era Justin, ele disse não, ficou um grande administrativista. Aí ele disse não seria nem Justin, porque é alemão, seria Husting, alguma coisa desse tipo. E ele ressaltou justamente isso, a evolução do Tribunal de Contas, do entendimento do Tribunal de Contas, das decisões do Tribunal de Contas, que num certo período, falando sobre direito administrativo, evidentemente, que há uma mão muito pesada e que estava dificultando a vida da administração pública, do administrador público, do advogado público, justamente por conta desses entendimentos mais... Né? Você me permite interromper antes do André falar? O Arnaldo fala, e é importante a gente fazer esse bate-papo, porque as coisas vão... Essa discussão, o receio, né? Na verdade, você tinha um número pequeno de advogados, e imagina que ainda seja um grande problema, a discussão da alocação dos advogados públicos no contencioso, no consultivo, etc., etc., nas áreas descentralizadas, nos estados, etc. E aí, eu lembro que nós fizemos uma conversa grande, né, com os consultores dos ministérios, com os coordenadores dos NAGES, à época, que hoje são consultorias, né, da União, etc. E uma das grandes questões era, nós precisamos de conforto, de suporte, de segurança jurídica nas manifestações de licitação, especialmente. Dispensa de licitação, essas situações limítrofes que geravam uma situação de desconforto, de receio por parte dos advogados. Nós não tínhamos como alocar mais advogados em face da limitação objetiva que existia, então a gente passou, e aí fizemos um grupo de trabalho com a participação dos coordenadores dos NAGES, dos consultores dos ministérios, etc., da Consultoria Geral da União, para instituir uma série de recomendações na área de licitações, que aprovadas pelo Colégio de Consultoria, de consultores, etc., e aprovadas pelo ministro da Advocacia Geral, passavam a ser um roteiro, um conjunto de diretrizes para que os advogados se manifestassem. Então, o advogado lá do NAGE de Belém, ao se deparar com uma situação que tinha essa orientação, ele tinha um conforto de seguir uma tese que tinha sido acolhida pelo advogado-geral da União. E aí eu lembro que o TCU, e aí solto a tua fala, eu lembro que o TCU publica essas diretrizes da AGU para licitações na página do TCU. Então, assim, a gente consegue demonstrar para a corte que as questões que surgem no dia a dia, e aí a gente fala, né, que a administração pública, o direito administrativo vivo é construído aqui. No Poder Executivo, no dia a dia, as grandes questões... Está fora do manual, né, dos manuais de direito administrativo. São as questões de vanguarda, as questões limítrofes que desafiam a inteligência jurídica das pessoas. E aí é importante dizer que essas pessoas passam a ter um conforto maior com o lastro, com o apoio institucional do advogado da União e que o TCU acolhe. Né? E se eu não estou enganado, o Colégio de Consultores foi criado na gestão do Dr. Ronaldo, né? O Dr. Arnaldo fez algumas reuniões de Colégio de Consultores e na minha gestão, na primeira reunião do Colégio de Consultores, o Dr. Arnaldo foi homenageado. É verdade. Foi aqui, criação do aqui Dr. na Ronaldo, escola, inclusive. aqui na né? escola. Isso. Exatamente. Bem, o André já deu duas ou três, fez duas ou três intervenções, mas eu gostaria de ouvi-lo agora mais especificamente. Quero lembrar o seguinte, para Ulisses Guimarães, a vida inteira, que me parece, não exerceu nenhuma função executiva, foi um parlamentar, um homem do parlamento, um homem do legislativo.
senhor Diretas, se eu não estou equivocado. Não, senhor Diretas foi um advogado, né? Era ele mesmo, né? Senhor Diretas, senhor Constituinte. André Dantas é o senhor Consultoria, porque é um homem que tem uma trajetória dentro da consultoria jurídica da União. Foi consultor jurídico de mais de um ministério? Sim, mais de um ministério. E hoje, consultor-geral da União, uma das escolhas mais acertadas do ministro Jorge Messias, porque é um conciliador mineiro, né? Conciliador mineiro é pleonasmo, e tem essa trajetória de longa data, de longo período, na consultoria geral da União. André Dantas, muito bem. Queremos lhe ouvir, Muito queremos que você fale sobre sua trajetória, de certo modo, até sua passagem em algumas consultorias e agora na Consultoria Geral da União. Muito bem. Doutor Souto, uma alegria. Doutor Souto tem feito muitas iniciativas muito criativas aqui na escola. Tem sido reconhecidamente aí um grande diretor da escola superior, né, doutor Souto? Nossa escola virou escola superior agora. Muito bem. Eu e doutor Souto ombreamos no movimento associativo sindical. Doutor Souto, criamos junto o Fórum Nacional da Advocacia Pública, o ASA Clube, e incomodamos na época muito o doutor Ronaldo. Eu ia falar justamente isso agora. Éramos sindicalistas na época. Exatamente. Eu ia falar isso agora. Na hora que você falou do movimento sindical, eu olhei para ele, o Jorge Messias também, no movimento sindical. O doutor Ronaldo, ele é bem verdade, na época que o ministro Toffoli assumiu, ele era o único dirigente da AGU, que não era dos quadros da AGU. É claro, naturalmente, a gente sem conhecer ele, que isso causou uma certa, vamos dizer assim, uma certa ansiedade em toda a carreira, mas é verdade também que o Dr. Ronaldo saiu muito reconhecido por todos nós. Então, hoje, a casa reconhece o Dr. Ronaldo como um grande consultor-geral e com muito carinho, viu, doutor Ronaldo? Com todo mundo que a gente fala, tem um carinho muito grande. Então, foi uma trajetória muito exitosa sua na frente da consultoria geral. Doutor Arnaldo também, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, foi um grande professor. Doutor Arnaldo, tenho uma enorme admiração por ele. A primeira pessoa que eu pensei em homenagear foi o Dr. Arnaldo, e foi efetivamente homenageado, então foi uma grande alegria. Eu fui consultor jurídico no Ministério do Desenvolvimento Agrário quando o Dr. Ronaldo era consultor-geral da União. Participei de colégio de consultores aqui sob a liderança do Dr. Ronaldo e também trabalhei com o Dr. Arnaldo na consultoria geral e, assim, construí a partir de então uma trajetória toda na atividade consultiva, né? Além do Ministério que você acabou de mencionar, qual foi o outro? Eu fui consultor jurídico do Ministério do Trabalho e Previdência, quando o Ministério do Trabalho e Previdência foram unidos, né? Logo depois eles foram separados, né? Fui também consultor jurídico do Ministério do Desenvolvimento Regional, recentemente. Que você se apaixonou pelo tema, né? Pela questão da... eu lembro bem que você falava muito da questão da pequena propriedade rural, sim, não é isso? Sim, né? Na época do MDA. E hoje, doutor Ronaldo, está tendo uma reunião agora sobre... você veja como algumas questões da administração pública, elas estão sempre aí acontecendo. Agora mesmo está sendo lá na AGU, está tendo uma reunião com o Ministério da Aeronáutica, MCTI, Agência Espacial Brasileira, MDA, sobre Alcântara. Aí, ó. E participei na época também, na Câmara de Conciliação, nós discutimos ainda naquela época. Eu já cuidei de Alcântara também, você acredita? Na Agência Espacial Na Brasileira. Agência Espacial. E tinha matéria tributária também, que é o também, tratado né? com a Ucrânia. Isso. Alcântara é um grande... verdade, tem um tratado com a Ucrânia. Foi criada uma empresa. Exatamente. Quer dizer... Ciclone Space, né? Alcântara é um capítulo importante na história do Brasil do Maranhão, e da AGU e do Maranhão. É isso. Eu sempre, todos os órgãos de direção na AGU têm aquelas fotos, né?
Eu vejo sempre o Dr. Ronaldo lá, vejo o Dr. Arnaldo, mas nós, na consultoria, temos os consultores gerais da República, logo embaixo. Eu pedi para colocar logo embaixo, Dr. Arnaldo, sabe Você encontrou aquelas fotos, aquele painel que o senhor fez, eu pedi para colocar embaixo daquelas fotos, porque a gente vem de muito tempo, né? Isto, junto com as competências da consultoria geral, eu sempre brinco que a Constituição fala que cabe à AGU a representação judicial, extrajudicial, consultoria e assessoramento. 3 dessas competências são nossas. Né? Então, toda essa longa tradição da Consultoria Geral da República, mais essas competências, nós acabamos nos achando um pouco melhores. O André teve um evento lá no gabinete dele, e ele me chamou do lado e me disse assim, olha aí, olha a importância da Consultoria Geral da União, olha aí, desde Orozimbo, aquele pessoal todo, né? Aí ele virou para mim, olha só como ele dá muito valor a essa questão histórica, né? E ele é um apaixonado pelo que faz e pela instituição que ele abraça. Ele disse assim, Souto, considerando isso aqui, será que nós não somos mais antigos que a PGFN? Aí, Você não estava entendendo onde isso. eu não estava entendendo. Aí eu disse, André, não, né? Porque a PGFN tem raízes em Tomé de Souza, com procuradores dos feitos da coroa, que veio lá com o primeiro regimento. Né? Então deixa para lá. E fui pesquisar no estudo que o doutor Arnaldo fez sobre a Consultoria Geral da República, né? Eu me lembro que a época eu peguei, havia aqui tem até hoje, na biblioteca, todos os pareceres editados em livros. E eu me lembro que eu tive a parcimônia de ler todos. E escolhi 300. E esses 300 eu digitei, não lembro o que eu fiz, e depois nós editamos os 300. E aquilo nunca foi publicado em livro. Nós já falamos sobre isso. Nunca foi? Vamos publicar agora nas publicações da AGU. Nós fizemos uma, com todo respeito, em homenagem a Santos Dumont, e com muito mais razão, não é? Poderíamos fazer esse... Se eu puder falar, tem um que me chama muita atenção, eu e o Ronaldo falamos agora sobre o Rio de Janeiro, o caso do Cristo Redentor. É porque nós olhamos para o Cristo Redentor e achamos que aquilo está lá desde quando Tomé de Souza chegou no Brasil, né? Mas não tem, desde que Cabral chegou. Não, aquilo foi do tempo do... Por que chama Redentor? Porque ia ser feita uma homenagem à Princesa Isabel, a Redentora, era para ser estátua dela. Aí vem a proclamação da República e fazer o quê com a mulher? Não dá para fazer, ela era do Império. E muitos anos depois, um dos presidentes... Do Império e para a época mulher, né? Quer dizer, né? As pessoas pedem para o segundo grande consultor, Rodrigo Otávio, que ele fizesse um parecer se podia ou não usar o Cristo Redentor lá, se aquilo era contra Você sabia disso, a laicidade do Estado. Aí o parecerista faz um parecer. Naquele tempo o parecer tinha 3 páginas, porque era feito à mão, né? Não tinha... Esses eram bons pareceres. E aí ele fala, não pode. Com todo respeito. Não pode de jeito nenhum, porque atenta contra a laicidade do Estado. Aí eu acho que o presidente pegou o parecer, jogou no lixo e falou assim, Cristo Redentor. E mandou fazer mesmo. Então eu acho que esse é o único caso que me vem à memória que uma orientação do órgão que tem essa função não teria sido seguida. O problema é que dá problema até hoje. Até hoje tem ação contra o IBAMA, porque aquilo lá é uma área de natureza, proteção, né? de proteção, então tem que pagar para entrar. Aí tem empresas de turismo que ajuizam a ação para dizer que não, atenta contra a liberdade religiosa, tem que pagar para visitar o Cristo Redentor. Então, a nossa história é muito rica, né? É muito rica. Você sabe que essa fala do Souto, o parecer que era de 3 páginas à época era bom? Eu vi uma manifestação recente da Consultoria Geral do André falando sobre a necessidade da manifestação do ministro Jorge Messias, sobre a necessidade de as manifestações serem compreensíveis. Porque os gestores, muitos dos gestores que vão receber aqueles pareceres não têm... São ornitólogos, né? São ornitólogos. Precisam compreender. E achei fantástico. Eu não sei se era um grupo de trabalho. Eu parecia Nota 10, é um programa que a gente lançou. Isso, eu achei fantástico. Eu achei um dos eixos, né, da administração E me lembrou, na época, na nossa gestão, a gente tinha criado um programa que era CGU Aproximação, que a gente fazia reuniões nos estados, né, com os órgãos federais descentralizados que eram assessorados pelos NAS. Então a gente fazia reunião com a participação desses representantes desses órgãos, Superintendência do Trabalho, da Marinha, enfim, os órgãos da Marinha, da Aeronáutica, do Trabalho, da Educação, etc., e os representantes do núcleo, né, do NAS na época. E uma das principais críticas era os gestores, né, dos órgãos assessorados.
às vezes nós não entendemos a recomendação do Se é pra parecer. fazer, não é. Então, assim, ficou claro para a gente, e só nesse contato direto com o assessorado, né, com o gestor, e aí quando eu vi essa manifestação, toda essa discussão agora na gestão do doutor André, me veio à cabeça da continuidade, né, desse processo, desse fluxo, né, das instituições, dessa evolução das instituições. Eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, começar pelo André. Quem demanda mais? E quem demanda com mais complexidade a CGU? Acho que não é uma informação, né? Não. A consultoria geral ela tem passado por diversas alterações. Eu me recordava aqui, o doutor Ronaldo falava dos NAGES. Antes da criação dos NAGES, nós tínhamos advogados dentro dos órgãos assessorados. Então, tinha advogado lá na Polícia Federal, lá na delegacia do Ministério da Agricultura. E aí houve, em algum momento, a necessidade de criação de um núcleo que reunisse todos os advogados e prestasse a consultoria para os órgãos federais nos estados. As consultorias jurídicas, durante algum tempo, elas tinham um certo afastamento da Consultoria Geral da União. Alguns avanços das consultorias jurídicas foi você fazer os pareceres no papel timbrado que tinha a CGU antes fazia no Ministério. Então foram naturais evoluções. Então hoje nós não temos mais os NAGES, nós temos as consultorias jurídicas da União nos estados que fazem só assessoramento, nós criamos as consultorias jurídicas da União virtuais, que cuidam das manifestações jurídicas. A Consultoria Geral da União hoje, ela trouxe para dentro dela toda a área de licitação dos ministérios, na Subconsultoria Geral de Gestão Pública, então são muitas alterações. Então, a Consultoria Geral da União hoje, ela tem um papel de atendimento às suas unidades muito grande, né? Ela é muito demandada pelas suas unidades, por questão de pessoal, por questão de aprovação de pareceres referenciais, enfim, toda essa parte de orientação finalística, mas naturalmente a Consultoria Geral da União é o órgão superior de assessoramento e de consultoria jurídica da Administração Pública Federal. Então ela é muito demandada pelo Advogado Geral da União, que por sua vez encontra soluções para os problemas muitas vezes na Consultoria Geral da União, aqueles que não querem ser judicializados, né? Então a Consultoria Geral da União hoje, ela atua resolvendo uma série de problemas, por pareceres, por mediação, né, por arbitragem, por atuação extrajudicial, né? Então, eu acho que é um pouco de tudo, mas, sem dúvida, o Advogado-Geral da União é o grande demandante, sobretudo do consultor mas geral. Os temas vêm mais de onde? É saúde, é justiça, é comunicação? São diversos. Depende, né? Depende do problema do momento, né? Exatamente. É isso. E tem um ponto que eu queria acrescentar, que vai na linha do que o André está falando. As manifestações, na verdade, a administração pública e o aparato jurídico da administração pública, ela atende a gestores, né, do governo federal. E o governo federal é composto, todos nós sabemos, né? Você tem um presidente agora que é de uma determinada linha política, mas ele tem que fazer uma composição ampla para poder viabilizar a aprovação das matérias no Congresso, etc. Essa composição ampla e diversa dos ministérios, ela se reflete na orientação das políticas públicas, do posicionamento sobre determinadas políticas que são transversais, que são multissetoriais, e que essas políticas não são exceções, elas são as regras. Você tem uma política pública que tem uma interface da agricultura com o meio ambiente, com reforma agrária, grandes questões que perpassam a administração pública sob orientações políticas diversas. Então, o papel da Consultoria Geral da União tentar fazer o nivelamento, uma padronização, uma uniformização de entendimentos que, a princípio, são entendimentos díspares e que só ao longo de um processo negociado, de discussão, de aprofundamento. Então, a gente estava brincando um pouco antes aqui, a gente só recebia e continua recebendo matérias de absoluta complexidade, que não podem ser resumidas e equacionadas no âmbito do ministério setorial. Porque há grandes questões complexas que são resolvidas pelas consultorias no âmbito setorial. Mas quando essas questões transcendem o âmbito de competência daquele determinado ministério e perpassam a administração pública, essas matérias, invariavelmente, acabam chegando aqui. E é todo um processo, esse processo da mediação, do arbitramento, etc., é todo um processo complexo, né, que leva em consideração essas matizes, inclusive de natureza de orientação política. E o doutor Arnaldo viveu isso um pouco, a depender
do momento político do governo e a sua relação com o Congresso Nacional, o governo consegue resolver alguns problemas por medida provisória ou por projetos de lei. Se ele tem uma condição de aprovar certas situações no Congresso Nacional, isso facilita algumas situações. Mas se isto é um momento difícil de fazer isso, alguns problemas que talvez fossem resolvidos por uma lei, por um projeto de lei, por uma medida provisória, passam a ser resolvidos ou passa a haver a tentativa de resolver isso por meio de pareceres, né, doutor Arnaldo? Eu acho, juntando aqui as duas ideias, é difícil se encontrar uma voz governamental. Então, dou um exemplo clássico, o amianto. Então, houve uma discussão relativa àquelas telhas de amianto, era uma ação que chega ao Supremo Tribunal Federal, é feita uma audiência pública. E nessa audiência pública, o representante lá do MDIC, não, o amianto é excelente, porque fomenta a nossa indústria. Aí vem o representante da Previdência, não, isso aí nós temos que pagar. Então. Aí vem o do meio ambiente, e o do meio ambiente não pode de jeito nenhum. Aí vem o representante do Ministério da Fazenda e diz que não, aquilo recolhe PIS, COFINS, não sei o quê. Aí o ministro pergunta assim, mas pera um pouquinho, qual é a voz do governo? E todos são união, né? E todos são união. Então, eu creio que o papel da Consultoria Geral é justamente verbalizar essa voz. Mas essa verbalização não é o construído de um sonido. Ela é um processo de amálgama de vários interesses díspares que tem, inclusive, um forte elemento psicológico. Porque muitas vezes o representante de um determinado ministério ele chega e aquilo que é uma política pública, muitas vezes, do ponto de vista psicanalítico, é para ele uma questão pessoal. Então, um sujeito de um determinado ministério, ele não abre mão dos seus princípios. Então tem aquela coisa weberiana da ética da convicção e a ética do momento. Então, muitas vezes as pessoas são obrigadas a abrir mão das suas perspectivas para que uma solução seja construída. Então, o que eu percebo é que a Controladoria Geral da União, ela tem essa condição de construir esse consenso. O Souto, quando fala do André, faz essa observação do mineiro / consenso. Né? Eu me recordo a primeira vez quando eu vi o André, era um problema do ministério onde ele trabalhava, e eu fiquei assim, mesmerizado, achei, puxa vida, que pessoa tranquila, que pessoa desarmada. Eu nunca, na minha vida, vi o André perder a têmpera. Então, e nós tivemos no nosso tempo lá situações extremamente dramáticas, e a posição do André foi muito apaziguadora. Então, eu creio que a nossa função era essa, era tentar construir o consenso. Eu penso isso. Existe uma piada, né, dizer, tem gente que fala com você com tanta clareza e com tanta perspicácia e em tom conciliatório, que fala do inferno e você fica ansiando para ir, não é verdade? Quer dizer, pô, ia ser muito bom, né? Entendeu? Quer dizer, explica de tal modo, pô, esse lugar é muito bom e tudo mais. Mas, Ronaldo... Mas nós incomodamos o Ronaldo. Pois né? Eu queria resgatar essa fala que vocês... Ronaldo, esse foi um ponto... Eu me lembro que com um ano de gestão do ministro Toffoli, em que as associações... A primeira reunião que eu participei aqui na AGU, eu não tinha sido nem nomeado ainda, ia ser uma reunião do ministro com os representantes das associações. Eu participei dessa reunião, o Jorge também. Eu falei, então são 4, 5, procurador federal, uns 4 ou 5 associações, né? E aí eu lembro que eu chego, o Toffoli, Ronaldo, já vai se preparando, já vai conhecendo, e eu vim para a reunião, e aí aquela multiplicidade de representantes e posições interessantes, etc. Bom, aí depois de um ano da gestão em que as carreiras valorizadas, os representantes das carreiras, etc., avanço, a AGU com visibilidade na mídia, etc, etc. Um ano depois eu tiro férias em janeiro, estava no Rio, né, vendo minha família no Rio, e aí vejo a notícia da greve dos advogados. Eu falei, não é possível. Eu li de novo, eu falei, não é possível essa greve dos advogados depois de um ano. Né? Mas eu acho que aí, naquele momento, aquela situação não é possível, houve tanto avanço, tanto convergência. Você vê que é um processo político de fortalecimento, de engrandecimento, que foi estimulado, que já havia um movimento fortíssimo e que esse movimento avança como tem que avançar e avançou. Né? E aí eu lembro que teve não sei se foi essa mesma greve, acho que foi essa greve. Aí no sábado, e o Souto, um dos grandes dirigentes, André e Souto, grande dirigente, né, grandes oradores nessa movimentação, mobilização e tal. E aí no sábado à tarde eu tô com a minha companheira lá
num cinema lá no Casa Parque, Casa Parque. que tinha cultura na época, a Livraria Cultura. Livraria Cultura, a Eu gente ia ia lá lá no todo sábado. cinema, e aí eu encontro o Soto, né? É. Eu falei, ô Soto, você tá me lembrando, Nelson Rodrigues, você fez a greve e foi ao cinema. Matou a família e foi ao cinema, o Soto fez a greve e foi ao cinema. É verdade, Mas foi fantástico, é essa verdade. relação foi uma relação muito boa. É verdade, é verdade. E Você me ali... perguntar, eu te interrompi. Não. E ali eu acho que nós construímos as bases de uma AGU mais digna do que diz respeito aos seus membros, não é verdade? Né? Ali, e a sensibilidade com justiça seja feita do governo Lula e em seguida do governo Dilma para isso. Não é favor nenhum, não é fazendo política, é a história, né? Soto, em 2011, me lembro, houve uma publicação de um anuário de uma revista muito famosa, dessas Conjur, não sei, e era uma revista sobre a Advocacia Geral da União. O título era O Quarto Poder. E tinha lá não lembro, toda a história. é interessante. Isso causou, em relação a outros nichos institucionais, Ministério Público, talvez, uma espécie de um constrangimento muito grande, porque veio para como assim a AGU, o quarto poder? E eu tenho certeza que na construção da ideia desse quarto poder, a Consultoria Geral da União teve um papel, digamos assim, extremamente importante. E nós passamos por, é natural, a AGU, pela sua juventude, a gente passou por uns momentos de definição de qual era o nosso papel. Até em relação ao nosso salário, nós pensávamos, será que nós temos que ganhar igual o Ministério Público, né? Ou será que nós temos que ganhar honorários, né? E ali a gente já foi encaminhando, nós temos que ser advogado mesmo, temos que ganhar honorários. O doutor Souto lançou a primeira campanha dos honorários. Honorário para todos. Honorário para todos. E isso reflete muito no que a gente fala hoje, né? A advocacia... Que é uma ideia do ministro Messias, que fique bem claro. Sim. Aqui, tá? E isso tem muito a relação com os dias de hoje, porque a gente fala muito que a Advocacia Geral da União é uma casa de advogado tem cliente... advogado tem lado, né? Então nós não podemos ser os advogados alheios à realidade, né? Fechados no nosso gabinete, recebendo o processo, analisando como se esse mundo, né, não fizesse parte do nosso dia a dia. Então esse mundo, eles são os nossos clientes. Então nosso papel é viabilizar juridicamente aquilo que o governo tem interesse. Então, entre várias interpretações possíveis, a nossa interpretação tem que ser aquela interpretação que viabiliza juridicamente a intenção do governo eleito, né? Então, eu acho que tem muita relação com os dias de hoje. E a gente, eu estou muito cuidado para falar isso, porque a Consultoria Geral da União é a casa daqueles grandes pareceres, né? O doutor Ronaldo fez um grande parecer sobre... Essa é a minha pergunta em seguida, não vou te... interrompendo rapidamente, André, é o parecer mais importante, ou os pareceres, 2, 3, né, de cada gestão de cada um. Mas, por favor, André, continue. Não, eu falava isso assim, o doutor Ronaldo fez esse grande parecer da aquisição de terra pelo estrangeiro, que é um marco, né, fez outros também, doutor Arnaldo fez vários, e doutor Arnaldo redigia de uma maneira muito rápida, né, então ele falou assim, André, senta na minha frente aqui, me fala qual que é o problema. Ele ia me perguntando, ia redigindo, e quando eu via, saiu um parecer. Então, a Consultoria Geral da União é a casa dos grandes pareceres, mas nós fazemos muitos pareceres, e esses muitos pareceres, nem todos são grandiosos. Todos têm grande repercussão, né? Esses muitos pareceres que a gente faz, eles têm que ser mais inteligíveis, têm que ser menores, né? Por isso que a gente lançou o parecer nota 10, né? Pareceres menores, mais inteligíveis, conclusivos, né? Afinal, o destinatário muitas vezes não tem formação jurídica, né? E a gente vem falando muito sobre isso, né? Mas você ia falar dos grandes pareceres. Não, continue. Lembrando aqui, não pode ser tal qual a ADI que decidiu agora o juiz de garantias, não foi isso? Você viu, né? Aquelas leis... Aquela de 1.100 páginas? 1.216 páginas. Que você 24 de emenda e 1.220. Você, inclusive, mencionou o mais longo voto da Corte Americana, que não dá um terço Eu não sei se é o mais longo, mas um grande, que é o Dobbs 1.100, Jackson. Imagina, quem vai Teve ler? 213 páginas, que é a questão do aborto, que é uma questão incendiária nos Estados Unidos, né? Literalmente incendiária, que decide a eleição, né? Que decide a eleição. 213 páginas. 1.216 páginas, tudo bem que eram 5 leis, mas não tem condição, né? Negócio absurdo.
Mas, Ronaldo, qual foi o seu, ou um ou dois pareceres, ou três? Então, assim, antes de falar dos pareceres, então, eu vou falar dessa questão da elaboração de parecer pelo consultor-geral da União, porque às vezes há uma demanda. É assim, o consultor-geral, eu quero que o consultor-geral da União se debruce sobre eu não quero que você delegue, eu quero que você faça esse parecer. E como é complexo isso, porque você, né, juntando com aquela tua pergunta inicial, você tem 200, 300, 400 advogados imediatamente ligados a você, que você invariavelmente vai analisar, vai despachar na manifestação do colega, etc. Às audiências, aos congressos, aos eventos, às audiências de outras autoridades em que o consultor é chamado, às reuniões multissetoriais no governo. Então, assim, e além disso tudo, há que se criar um espaço para elaboração. Né? E aí é interessante o André falar da capacidade. O doutor Arnaldo é um fenômeno, né? De fazer, de elaboração, de manifestações graves, densas, complexas, numa velocidade absurda. Né? Nós outros, mais, né, no nível da normalidade intelectual, etc., a gente tem uma certa dificuldade. E aquilo, a gente estava brincando, né? Teve um dia que eu saí daqui numa terça-feira de carnaval, porque às vezes eu gostava quando tinha feriado, porque eu falava, agora eu vou poder avançar naquele tema específico. Mas assim, eu queria destacar um que foi fundamental, que já foi aprovado pelo ministro Adams. Eu elaborei ainda na gestão do ministro Toffoli, e foi aprovado na gestão do Adams. Fiquei 2 anos com o ministro Toffoli e 2 anos com o ministro Adams. Você ficou com o Adams também? Fiquei 2 anos. Não sabia. Fiquei não. 2 anos. De 2007 a 2009, o Toffoli vai para o Supremo, o Adams chega em 2009, eu fico 2009, 2010. Sabe? E a questão da aquisição de terras, a equiparação de empresas brasileiras controladas por estrangeiros a empresas estrangeiras no que diz respeito a estabelecimento de limites, etc, etc. E que é uma questão que está hoje ainda sendo discutida no Supremo, na DPF 342, em que o entendimento da AGU e o próprio parecer da AGU está sendo impugnado pela sociedade rural brasileira. Né? Então foi um tema muito importante, muito relevante e complexo. E tem repercussão internacional. Internacional, né? Porque enfim, há toda essa interesses discussão das terras férteis no mundo, da possibilidade de alienação dessas terras. Essas terras estão na África, estão na América Latina, estão na Ásia. Ucrânia deve ter, né? Alguma coisa ali. Então, assim, as áreas férteis disponíveis e junta com o nosso potencial de água doce, etc. Então, passa a ser um ativo, passa a ser um investimento estrangeiro. Então, toda a discussão de soberania nacional aplicada à atividade econômica, né? A preservação do interesse do Estado para o desenvolvimento, o controle dessas áreas, enfim. Tem uma DI questionando? Tem uma DPF questionando. DPF. É porque sobre... Já tem voto de alguém? Não. Teve uma manifestação do ministro André, né, pedindo que por solicitação da OAB para sustar todos os processos que fizessem essa discussão no Brasil. Esse parecer da AGU foi apoiado pelo Ministério Público Federal, que fez um pedido para que o Conselho Nacional de Justiça comunicasse todas as corregedorias dos tribunais para que desse um tratamento diferenciado com base no entendimento da AGU a essas empresas brasileiras mais controladas por estrangeiros na questão da aquisição da terra. E a gente teve um trabalho muito próximo à época ao MDA, ao INCRA. Né? Foi aprovado pelo presidente? Foi aprovado pelo presidente, tem poder vinculante. Presidente Lula. Presidente Lula. Então tem o TCU vai nessa linha de apoiar, o Ministério Público Federal, o CNJ, bacana, e essa discussão toda que está colocada aí. Então, a primeira grande discussão foi os anistiados do governo Collor, que era um tema que eu me lembro dele lá na Câmara na década de 90, porque a lei da anistia do Itamar Franco de 94, né? Houve um movimento de anistia ampla no governo Itamar, depois houve um movimento de recusa ampla no governo de Fernando Henrique, e aí essa questão quadrada chega no governo Lula. Eu lembro da questão ainda na Casa Civil em 2003 e fui reencontrar o tema aqui em 2007. E em 2007 a Comissão de Anistia da Câmara pleiteia a solução. Havia milhares de ações em vários níveis da justiça, várias demandas em vários ministérios, e aí houve um parecer, e com base nesse parecer da AGU houve a reinstalação da comissão que analisava os casos concretos, né? E aí trabalho fantástico de vários advogados. Então, assim, esse parecer da anistia, esse parecer da aquisição de terra por estrangeiro, e tem um movimento que tem a ver com a atuação do doutor André, que é a questão do marco regulatório da demarcação de terras de quilombos, né? E que foi um processo de 1 ano, né, com reunião com vários ministérios das mais diversas orientações. Participação fundamental da Sávia, né, da doutora Sávia, registro aqui, e que depois, com o apoio do Ministério Público, resultou numa consulta a 300 representantes de comunidades remanescentes quilombos,
para formatar uma resolução do INCRA que foi o marco, né? Houve muita incompreensão por parte do Ministério, 1 ano de discussão. Lembro uma audiência na Câmara gigantesca, que as comunidades estavam representadas, o Ministério Público, que não conhecia o trabalho que a AGU vinha desenvolvendo, achava que era um trabalho para atacar o decreto. Eu falei, o decreto foi feito pelo governo Lula, né? O decreto que reconhece, né? Enfim. E defendemos o decreto no Supremo. Defendemos o decreto no Supremo depois, etc. Então, essa coisa que foi fundamental. Então, várias questões. Doutor Arnaldo. Eu tenho uma lembrança de um parecer que, durante dias e meses, me tirou o sono. Por volta de 2013, 12, não lembro bem, houve uma... Eu não lembro, era uma Copa de Confederações, eu não lembro o que era. Copa das Confederações. Exato. Copa das Confederações. Era um evento Ela gigantesco. precedia a Copa do Mundo, de Exatamente. 14. Aliás, ainda existe, né? Existe. Ainda existe, ela sempre precede. Acho que uns 10 dias antes do início, veio uma demanda no sentido de que havia necessidade de um marco regulatório autorizando o abate de aeronaves. Mas, Por causa da Copa. por causa da Copa. Que se reserva no Brasil. Porque tinha lá, alguém achava, não sei se era, alguém sabia, que tinha alguém planejando pegar um avião e descer dentro lá do Mané Garrincha. Então, claro, tem que ter uma lei, né? Um decreto, tem que ter uma instrução, alguma coisa tinha que ter. Não, tem que ter um parecer da AGU. Olha só. E fomos numa reunião lá no Estado-Maior das Forças Armadas. Exatamente. Nós participamos disso. Isso. E eu não entendia nada do assunto. Então, uma ocasião, eu fui lá no aeroporto, tem um setor lá que eles estão mapeando as aeronaves, e aeronaves com drogas, aquela coisa toda. E aí, então, o parecer tinha que ser feito. E eu estava, assim, profundamente convicto. Estava convicto que, de fato, havia, sim, uma possibilidade de autorização. Então, o parecer foi feito nesse sentido. E aí, depois que tudo passou e a Copa terminou, eu ficava imaginando, né, se um avião fosse abatido, e qual era a causa do abatimento do avião? É um parecer da Consultoria Geral da União. Então, eu acho que isso revela a importância do parecer na teoria das fontes do direito. Porque nós falamos muito da lei, falamos do costume, disso, daquilo, mas não, o parecer ele é substancialmente uma fonte do direito extremamente relevante. É o modo como a administração interpreta. E a norma é uma norma interpretada, é isso, o parecer é isso. Quem foi que disse? O direito é o direito interpretado? Alguma coisa? Eu era o Roberto Grau. Né? Ele que dizia, a norma só existe quando ela é interpretada, quando ela é aplicada. Então, quando a Consultoria Geral da União ela vai expor o entendimento, e às vezes não é só sobre norma, não. Às vezes é sobre um problema fático. E aquilo que o Ronaldo bem qualifica. São N coisas. Por exemplo, vem um parecer de um determinado advogado da União. E esse parecer, na sua compreensão, porque é fácil, aprovo, ou submeto. Esse parecer tem que ser contraditado. E essa contradita tem que ser fundamentada. Então há a obrigação de estudar o assunto e tentar entendê-lo tanto quanto quem redigiu o parecer, para que a negativa daquele parecer possa ser tão substancial quanto o próprio parecer. A par disso, ouvi muitas pessoas. É um permanente diálogo com a atenção. É viver uma montanha-russa. Né? Eu me lembro na despedida do Ronaldo, eu fiz uma frase que na época eu me sentia assim, muito feliz em fazê-la, que trabalhar com o Ronaldo era como estar amarrado na cauda de um foguete, porque o Ronaldo ele tinha uma velocidade de coisas, assim, era muita coisa. Então foi para mim uma grande escola. E na verdade o consultor geral da União, ele é muito mais do que alguém que faz o parecer ou que apenas fica ali numa UTI. E o André foi extremamente corajoso com um assunto que hoje já ninguém fala, mas que no meu tempo era um cavalo de batalha. O André fala várias vezes, é o governo, é o governo, é o governo. Então naquele tempo as pessoas queriam dizer que o advogado da União era advogado do Estado, porque assim ficava distante, né? Ficava tal. Então o Estado ele se revela no governo que ganhou a eleição. Claro, então eu entendo que essas duas palavras elas são sinônimas. E não tem nenhuma maldade, não tem nada de errado em advogar para o governo
num ambiente democrático, levando-se em conta que aquele governo espelha o Estado que lhe deu condições de ser eleito, não é isso? E aquilo que o André coloca é parte. Né? Então, para decidir quem tem razão, nós temos lá o Judiciário. Para responsabilizar quem fez isso ou aquilo, nós temos o Ministério Público. A Constituição de 93 e a oportuna leitura do livro do Saulo Ramos, O Código da Vida. Nesse livro, ele conta como a AGU foi criada e o que o Ministério Público viveu. Porque o Ministério Público, até 93, ele era, ao mesmo tempo, a Advocacia Geral da União e era o Ministério Público. Em 93 houve a cisão disso. E mais tarde com a Defensoria Pública. O Ministério Público ele sente dois grandes choques. Quando ele perde a representatividade com a Advocacia Geral da União e quando ele perde a legitimidade com a Defensoria Pública. Finalizando, eu me lembro uma discussão que havia quando a Defensoria Pública começou a ser criada. Havia um defensor público, o Raman, que era uma pessoa combativa, lá no mensalão. No mensalão, ele foi o único que conseguiu absolver um defensor público. Ele foi o único que conseguiu. Qual era a discussão dele? Como é que os atos da Defensoria Pública da União seriam publicados no Diário Oficial? E aquilo estava dentro do Ministério da Justiça ou aqueles atos estavam de forma autônoma? Então eu me recordo que não fizemos parecer, não, de forma autônoma. Então a administração daquilo que é varejo e daquilo que é atacado, usando uma linguagem comercial, é efetivamente o grande desafio dessa tarefa, que é uma tarefa para poucos, que deixa marcas, que deixa lembranças e que deixa muita saudade, porque é muito legal, né? Dr. Arnaldo também fez um parecer muito interessante sobre as cotas raciais. Você lembra, doutor Arnaldo? Uma discussão muito grande sobre fenótipo, genótipo. Nós nos encontramos com várias pessoas para entender isso. E o doutor Arnaldo, eu não sei se ele inaugurou, talvez, eu não sei se o doutor Arnaldo sabe, mas para mim é o precedente que eu uso da cautelar administrativa. O primeiro que eu vi dando uma cautelar administrativa que no começo do governo eu tive que usar, o precedente sempre foi do Dr. Arnaldo, não sei se o Dr. Arnaldo se recorda de algum precedente anterior, mas o Dr. Arnaldo foi muito corajoso. É uma cautelar, né? É administrativa. Nesse caso dos precatórios, agora nós suspendemos dentro do governo, da administração pública, o pagamento de precatório por uma cautelar administrativa. Por entendimento da Consultoria Geral da União, dizendo, olha, não pague porque tem indícios aqui, nós vamos enfrentar o mérito depois. Isso. Com os requisitos da cautelar, do fundos boniúrios, do perigo mora, mas uma cautelar. Muito bom, muito bom. No meu caso, doutor Souto, tem um ano só, mas assim, eu acho que vale a pena chamar a atenção de um parecer. Ano só não, um ano muito rico. Um ano muito rico, Mas nós vivemos todos os lamentáveis acontecimentos de 8 de janeiro, né? E aqui para a AGU foi um grande teste de início, né? Porque a AGU teve que se organizar muito rapidamente para atuar em várias frentes, né? Então a AGU atuou em várias frentes. No mesmo dia, né? No mesmo dia. No mesmo dia, né? No judiciário, em várias frentes. E a nós, da consultoria, nós construímos um parecer muito interessante, e aqui é só um parênteses... Não, eu digo assim no mesmo dia porque foi num domingo, inclusive, né? É isso. E aqui é só um parênteses, a uniformização da jurisprudência administrativa cabe à Consultoria Geral da União, né? E por diversas formas, o Consultor Geral da União, ele uniformiza num certo nível, o Advogado-Geral da União no outro nível, né? E o Presidente da República, muitas vezes, é chamado, né, a decidir se assina ou não o parecer para vincular toda a administração pública federal, e aí não só os órgãos jurídicos, mas toda a administração. E esse parecer foi um parecer que nós levamos ao Presidente da República, impedindo a administração pública de contratar com quem, de alguma forma, fomentou, financiou atos antidemocráticos, né? Foi o primeiro JM-01, né? Hoje nós estamos completando o JM-05, fechando o ano com 5 pareceres vinculantes, mas o JM-01 foi esse que trata dos atos antidemocráticos da administração contratar com pessoas que de alguma forma contribuíram para isso. Muito bom, muito bom. Nós estamos nos aproximando do final, já estamos com mais de 50 minutos de conversa, fluiu muito bem. Não poderia ser de outra forma, e eu quero só fazer 2 registros. O Arnaldo Godoy falou aqui do Saulo Ramos. Você vê que eu sou tão jurássico que eu fiz palestra com Saulo Ramos num evento
no Hotel Nacional, que também está fechado. Então, você vê que a situação, né? E foi Teve seus tempos de glória, o Hotel uma Nacional. alegria, hein? Teve seus tempos de Tempos glória. de glória. E tal qual o Hotel Glória no Rio de Janeiro, que teve seus tempos de glória Foram pra também. academia de tênis. Exatamente. Bem, eu tinha um outro detalhe, mas uma outra questão que eu ia mencionar, mas acabei. Mas Saulo Ramos Esqueci. conta no Código da Vida, né, que ele chegou na AGU, grande AGU, não tinha ninguém, né, não tinha advogado. Né? Eu sempre conto isso nos cursos de formação. Né? Hoje a AGU é 8 mil advogados, 3 mil servidores, né, gigantesca em todos os lugares, né, e o Saulo Ramos só não tinha ninguém. Pois não, claro. Duas com questões certeza. que são culturais e institucionais, e essas falas do André e do Arnaldo me lembram muito disso, e eu acho que tenho certeza que há uma evolução muito grande nisso. Primeiro, da relação do advogado público, esse que atua no consultivo, e também o do contencioso com o gestor. Né? Então, assim, de eliminar pré-compreensões mútuas, né, de que o advogado é aquele cara que vai impor uma série de barreiras e restrições, e etc. E isso, assim, ser advogado de governo, ser advogado do Estado, de governo, para viabilizar políticas públicas, você vai apontar, você vai fazer uma contenção, né, daquilo que for mitigador da Constituição, da legislação, etc. E você, de outro lado, vai buscar interpretações viáveis e sustentáveis para aquilo. Então, assim, há um caminho de eliminar essa incompreensão por parte do gestor com relação ao advogado e também do advogado com relação ao gestor. Né? Quer dizer, nós não temos, em algum momento, né, nós não temos o monopólio da virtude na administração pública, né? Há vários virtuosos em várias posições, etc. E essa compreensão acho que avança bastante, e é muito clara essa evolução. E a outra questão cultural institucional é essa coisa do consultivo com o contencioso. Né? Havia, né, na época que eu cheguei, era uma coisa forte, que eu acho que essa coisa vai perdendo o espaço da relevância transcendental das duas espécies de manifestação, além da questão extrajudicial, mas a consultiva e a judicial são dois braços, né, que se abraçam, que se complementam nesse processo de defesa do Estado. A gente vem falando muito em assessoramento, né? A Constituição fala consultoria e assessoramento, né? E a gente vem conversando muito com os colegas sobre o assessoramento especificamente, né? Da necessidade do advogado consultivo estar junto com o gestor desde o início da formulação da política pública. Não só ao final. Ele não pode mudar a política pública por um parecer no final. Ele tem que estar desde o início construindo com o gestor, não, por aqui, por ali, sem parecer, né? Ajustando a política pública, e muitas vezes o parecer, essa sequência final do assessoramento, um parecer mais simples, porque ele já teve com o gestor, né, durante todo o caminhar ali da construção da política. Se eu posso fazer aí um paralelo, é o acompanhamento médico que se dá, eu não conheço outros países, mas me parece que Cuba trabalha muito bem isso, né, de o médico acompanhar o paciente ali desde sempre, não é isso? Médico da família, né? Médico da família, para saber a história dele, né? Quer dizer, para dar as devidas proporções é isso, não é chegar lá, né? Essa é uma medida excelente em diversos aspectos. Eu quero deixar o microfone para cada um de vocês, nós estamos, como eu disse, com 1 hora já de programa, e para suas considerações finais, e eu encerro logo em seguida, tá? Vamos começar com o Ronaldo. Mais velhinho, né? Em primeiro lugar, eu queria... mais velhinho em termos de presença, né? Eu queria agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui. De revê-los, não via. Eu não voltava ao prédio da AGU desde que saí daqui em 2010. E era aqui, né? Era no prédio novo ainda. Mas, na verdade, a AGU continua aqui em parte. Uma parte grande aqui. Parte. Mas era toda aqui. Era toda aqui. Então, assim, para mim, o motivo de até me emocionar na entrada e rever o rapaz que estava servindo café, de lembrar dele da época. De reencontrar Arnaldo. Arnaldo é um cara muito generoso, né? O Arnaldo, quando o ministro Adams chega, estava claro que o Arnaldo seria o consultor-geral da União, por todo o acúmulo de conhecimento e de potência da administração pública, do direito, etc. E, enfim, em face da questão circunstancial da atuação, havia questões a serem encerradas. Tive uma relação muito próxima, muito boa, muito intensa, muito leal com o ministro Adams. E com o Arnaldo também. O Arnaldo foi trabalhar na consultoria da União e foi um cara fantástico para auxiliar, resolver questões de grande complexidade. E eu quero fazer aqui guarde aí o que você vai continuar, mas quando eu estava construindo, quer dizer, o capítulo 4 já estava pronto na minha cabeça, que era sobre pessoas, histórias, casos, trajetórias e instituições,
E eu me lembrei, até pela ligação que eu tenho com o André, pela importância da consultoria geral, de começar com a consultoria geral. E perguntei ao André alguns nomes, André citou alguns nomes, e eu perguntei ao Arnaldo também alguns nomes. Ele fez, olha, o Ronaldo, nós temos que levar o Ronaldo, o Ronaldo é uma figura que, é mesmo, o Ronaldo, não estava nem, talvez lembrando naquele instante, naquele momento. Então, o registro seja feito. Só uma nota de rodapé, não é lisonja, não. A história da consultoria é antes e depois do Ronaldo. Isso. Um cara nobre, né? Você vê que um cara com esse perfil, com esse acúmulo, com esse conhecimento. Eu vou, assim, pra mim. Quer não, foi o último que não da carreira, não foi? Ou teve não é, André? É ou não é? Eu vou o Ronaldo. Foi. Nós somos nota de rodapé. Souto, nós somos. Eu vou gravar isso. Vou gravar essa fala e vou mostrar pros meus netos depois. Tem até um episódio dele com. O Ronaldo decidiu até questão de interesse do Flamengo, que é o time de coração dele, é o mais distante não era de interesse. possível. Era o pessoal da Polícia Ferroviária, que eles queriam a criação da Polícia Ferroviária Federal, o pessoal lá de uma agência lá do Rio Grande do Sul, e eles perambulavam pela administração pública e não eram sequer atendidos. Então a gente recebeu, fizemos várias reuniões, era uma delegação imensa, eles tinham estudos que vinham do papel dos seguranças ferroviários desde a época do Império. Então, assim, você vê que eram pessoas comprometidas com o Estado, e eles não eram recebidos, e nós recebemos. Nós recebemos, e aí decidimos no sentido de que não era a competência da AGU, que é a competência do Ministério da Justiça, a questão da segurança pública, etc., que eles fossem. Então, assim, nós dissemos que não nos era possível decidir, mas que eles ficaram gratíssimos. A complexidade da coisa. Eles ficaram gratíssimos simplesmente pelo fato de a gente ter nos recebido. E um deles, né, desse movimento, era uma delegação sindical, etc. Um deles era segurança, também trabalhava como segurança particular do Adriano, imperador do Flamengo. Na época que o Adriano jogava no Flamengo, Adriano, imperador do Flamengo, etc. Não sei o quê. Falou, doutor. Aí teve um belo dia que eles chegam fora da agenda, o parecer já tinha sido feito, eles chegam, e eu completamente, essa coisa daquela agenda maluca da gente, eu falei, não tenho condição de recebê-los, etc. Falei, fala pra eles que eu vou receber em pé aqui na minha porta, porque eu não tinha condição. Aí fui na porta, falei, não, doutor Ronaldo, só queria trazer pro senhor a camisa do Adriano Imperador. Eu falei, bicho, não faça isso. Não faça isso. Não aceitou. Não aceitei. Cheguei em casa e meus filhos flamenguistas malucos, meus filhos flamenguistas. Porque era acima do valor do presente que o servidor podia receber, né? Camisa, não era isso? Não era nem acima, era o valor, mas assim, eu me sentia, eu não vou receber isso, eu falei, não faça isso. E eu cheguei em casa e falei, gente, hoje eu percebi que eu sou um servidor público honesto, probo, etc. Aí meus filhos, pai, pelo amor de Deus, a camisa do Adriano, pai. Mas enfim, eu só quero agradecer esse momento, e sugiro assim, já que um programa acho que vai parecer pouco, a gente fazer uma minissérie, uma série aí. É verdade, boa. Prazer enorme de rever André, desde os primeiros momentos, um cara combativo da carreira, de defesa dos interesses da carreira em todos os momentos, em todas as instâncias, consultor jurídico em todos os ministérios que passou, e o merecimento dele estar agora nesse papel, que é fundamental. E nesse momento difícil de resgate dessa posição, desse governo, que é um dos governos mais difíceis, né, nesses últimos 20 anos. Então, só parabenizar a AGU de hoje. E o teu convite, para mim, que nos conhecemos lá desde o mestrado da UNB, para mim é um grande prazer. Verdade. Grande prazer retornar aqui. Foi um ápice da minha história profissional e foi muito bom rever vocês aqui. Que bom, Ronaldo. Deixa eu falar antes do doutor Arnaldo, para o doutor Arnaldo fechar, certo? Tá certo. Acho que fica melhor fechar com o doutor Arnaldo. Eu convivi com o doutor Castilho e com o doutor Drummond, né, antes do doutor Ronaldo, e figuras maravilhosas. Mas, inegavelmente, o doutor Ronaldo alçou a consultoria. Ele alçou a consultoria geral da União a vamos dizer assim, a um outro patamar, né, para lembrar aqui o Flamengo, né? O contencioso era muito forte naquela época, né? E o doutor Ronaldo conseguiu colocar a consultoria geral da União, lançar luzes sobre as nobilíssimas atividades que a consultoria geral da União presta. E o doutor Ronaldo, como eu falei, ele nessa posição difícil de ser o único dirigente que não era da carreira, ele sai talvez mais querido do que muitos dirigentes que são da carreira, né? Ele tem um reconhecimento hoje muito, muito grande. E ficou com 2 ministros, né? Você vê que né? E o doutor Arnaldo, ele me deu a grande oportunidade de conviver com ele. É isso que eu mais me lembro saudosamente, viu, doutor Arnaldo? Porque eram dias excelentes.
ter a oportunidade de conversar diariamente com o doutor Arnaldo é um privilégio de poucos. É um homem múltiplo, né? É um homem múltiplo, é isso. E conversávamos sobre os diversos assuntos, entre eles o trabalho, mas conversávamos, né, doutor Arnaldo? Era uma satisfação muito grande. Então, doutor Souto, eu lhe agradeço a oportunidade de rever dois grandes amigos aqui. E falar sobre a consultoria. Falar sobre a Consultoria Geral da União. Geral da Viva a União, Consultoria né? Geral da União. É. Muito bem. Acho que amigo é aquela pessoa que você vê depois de 30 anos, ou 30 minutos, ou 30 dias, e tem a impressão que estava com ela no minuto anterior. Então, todas as vezes que eu vejo o Ronaldo, eu tenho essa sensação, a conversa está continuando. Quando eu vejo o André, eu tenho a mesma sensação, e de um modo em relação a você. Então, eu acho que esse é um registro que eu faço. E, prioritariamente também, a possibilidade está aqui. E o Ronaldo fala dessa questão da emoção, porque foi nesse lugar que nós deixamos, provavelmente, os anos mais produtivos de nossas vidas. E eu, assim, talvez o maior orgulho que eu posso ter na vida é o fato de ter podido exercer esse cargo. Esse cargo é de uma importância, é um desafio, e eu saí desse cargo uma pessoa mais humana, eu creio que eu saí desse cargo uma pessoa mais compreensiva daquilo que é o mundo. E tá aqui, Souto, é realmente muito gostoso. E eu te parabenizo também, porque você tem uma engenhosidade muito grande de reunir as pessoas e tentar extrair, no bom sentido, das pessoas aquilo que as boas pessoas têm para oferecer e comunicar. Eu agradeço muito, para mim, os romanos falavam assim, quando um dia é muito gostoso, fala assim, é para marcar com uma pedrinha branca. Então eu tenho a impressão que, pelo menos para mim, acho que para todos nós, é uma tarde para marcarmos uma pedrinha branca. Muito bem, muito bem. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Arnaldo. Obrigado ao Ronaldo, obrigado ao André. Eu anotei aqui, nós falamos dentre tantos e tantos assuntos, mas só para realçar, e para realçar mesmo, né, a importância da Consultoria Geral da União. Terras de propriedades de estrangeiros, a questão, né, importantíssima. Marco relativo aos quilombolas. Anistia dos servidores na época do governo Collor, envolve famílias, envolve pessoas, né? Tudo isso na época do nosso querido Ronaldo. Abate de aeronave na época da Copa das Confederações, tema extremamente rico também. Acho que foram essas as questões que nós... Defesa da democracia. Defesa da democracia, exatamente. Defesa da democracia, que é um tema candente no Brasil e na administração do ministro Jorge Messias. Lembrando que nós criamos o Observatório da Democracia, que hoje é presidido, e que é presidido, hoje não, né? É presidido desde sua criação pelo ministro Ricardo Lewandowski, que é vinculado à Escola Superior da AGU. Fizemos ainda na democracia o curso Democracia e Combate à Desinformação, com 55 horas, com aula magna do ministro Luiz Roberto Barroso. Então é um tema candente. E eu creio que o capítulo 4, que é sobre pessoas, história, casos, trajetórias e instituições, cumpre muito bem com o seu primeiro programa, cumpre com a proposta, com o objetivo, que é discutir, debater, conversar, um bate-papo sobre temas importantes e que não cabiam no encontro com o autor, porque o encontro com o autor é um encontro com o autor e sua obra. E até aproveitar que eu tenho certeza que esse programa, este primeiro do capítulo 4, vai ter um sucesso, será um sucesso, porque são 3 pessoas muito queridas e 3 temas, com temas muito importantes. Lembrar que o encontro com o autor, nós já entrevistamos Oscar Vilhena, diretor da FGV São Paulo, um grande intelectual, o ministro Sebastião Reis, Arnaldo Godoy. O querido Arnaldo Godoy falando sobre Tobias Barreto e o Sergipe e o Aracaju de sua época, Sergipe de sua época. Entrevistamos a professora Flávia Piovesan, esse programa ainda não está no ar, e ontem nós colocamos no ar o programa com o ministro Vinícius de Carvalho sobre questão concorrencial. Então, muito obrigado. Obrigado, Ronaldo. Foi excelente.
o Arnaldo falou bem no início, a história oral, não estava nem lembrando disso, mas acho que nós construímos hoje aqui com o Ronaldo Jorge, com o André Dantas e com o Arnaldo Godoy, um capítulo importante da história oral de uma instituição importante que é a Consultoria Geral da União, dentro de uma instituição mais importante ainda, que é a Advocacia Geral da União. Abraço, até a próxima.